Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H, vou falar com vocês sobre Atlético Paranaense e Botafogo. Puxa, finalmente o Atlético fez uma boa partida e podemos dizer que foi uma boa partida nos dois tempos. Quem vem me acompanhando aí já está ligado que o Atlético, quando tem feito bons primeiros tempos, acaba fazendo mal em segundos tempos e vice-versa. Dificilmente você vai ter ali um jogo em que o Atlético jogou bem o tempo todo. E dessa vez nós podemos atribuir a presença do Thiago Heleno. O Thiago Heleno, como capitão do Atlético, fez falta durante grande parte do tempo em que não esteve presente ali no pouco antes do meio do ano, que ficou machucado e tudo mais. Mas quando o Thiago Heleno está presente, o Atlético joga mais. E não foi diferente dessa vez. O Atlético acabou tendo alguma dificuldade no embate com o Botafogo ali no primeiro tempo. Teve aproximadamente ali entre 25 e 30 minutos de, de incompetência, né? Tanto do Atlético quanto do Botafogo, porque praticamente ninguém tinha conseguido chegar à área do outro. E depois dos 35 minutos, o Atlético em 5 ou 6, quer dizer, depois dos 30 minutos, em 5 ou 6 minutos, o Atlético conseguiu chegar 4 vezes à área do adversário e o gol não saiu por aquelas coisas que acontecem no futebol, né? Depois, até os 44, teve lá mais duas oportunidades e o Botafogo, digamos, nesses minutos finais aí foi massacrado pelo Atlético e o gol não saiu por um detalhe. Aí veio o segundo tempo, o Atlético Mineiro já estava ganhando ali do Corinthians, obviamente o pessoal deve ter recebido essa informação ali no vestiário, e o Atlético veio babando para cima do Botafogo e fez uma partida memorável, fazendo 3 gols ali em cerca de 15 minutos, um dos quais foi invalidado por impedimento, também milimétrico, né, mas que o VAR está aí para isso, né? Para não fazer valer gol que não tem validade. E com isso o Atlético ficou no 2-0. E a partir dali, o técnico do Botafogo, que é um português, abriu o time, foi para cima do Atlético, tentando virar o jogo e tal. E o Atlético acabou tendo uma defesa mais segura e segurando ali o Botafogo. O Canóbio, que foi convocado para a seleção uruguaia, ele teve 3 oportunidades, duas no mesmo lance, de fazer o gol, acabou não fazendo. E na quarta oportunidade que ele teve de fazer o gol, ele também acabou não fazendo, mas daí no decorrer da jogada, o Eric acabou fazendo um terceiro gol ali perto dos 50 minutos. Então hoje foi um jogo de gala, um jogo que é a despedida do Filipão como treinador, agora ele vai ser coordenador técnico, o Paulo Turra vai assumir ali a condição de treinador do ano que vem, isso já está totalmente definido. Também lembrando que o Bento, melhor goleiro do mundo, eu disse também durante os meus vídeos que toda vez que o Bento fizesse uma defesa milagrosa, eu ia dizer que ele era o melhor goleiro do mundo. Bento, melhor goleiro do mundo. Ele fez uma defesa ali sensacional, absoluta, coisa de goleiro de seleção brasileira. O Brasil tem sido abençoado com grandes goleiros aí, e o Bento, que é novo, pode ser aí um dos próximos que vai integrar a seleção brasileira. O Everton já está lá como terceiro goleiro, o Santos está bem próximo do Everton, né? De repente, para a próxima Copa do Mundo, os dois já são campeões olímpicos, né? Tanto o Everton quanto o Santos. E se o Bento continuar no Atlético aí, pode vir a ser aí esse goleiro da vez, conforme os maiores lá foram se aposentando. E mesmo porque o Tite deve sair da seleção brasileira, e daí o próprio treinador, né, que vai ter as suas preferências, e conforme aí o pessoal for atuando, de repente sobra alguma vaga aí para o Bento na seleção brasileira, talvez até para a próxima Olimpíada, quem sabe. E o Atlético continua produzindo grandes goleiros e tem produzido grandes jogadores, né? Normalmente tem jogadores integrantes da seleção brasileira. O Bruno Guimarães é um deles que está ali convocado para a seleção, jogou no Atlético, agora está em outras paragens, mas também foi produzido aqui. E o Atlético tem sido esse celeiro de grandes jogadores que acabam ajudando a seleção brasileira a se firmar. Então, foi até certo ponto surpreendente, mas coroou uma grande campanha que o Atlético fez esse ano. Conseguiu o objetivo maior, né?
que era classificar para a Libertadores, já que não conseguiu o título, né? Com o título conseguiria a vaga sem precisar disputar essa vaga no Campeonato Brasileiro, como não conseguiu, aos trancos e barrancos, devo dizer, porque se você pegar as últimas 13 rodadas, e 13 rodadas é bastante tempo, esse foi o maior jogo que o Atlético fez nas últimas 13 rodadas. Um dos melhores do ano, mas o melhor jogo que o Atlético fez nas 13 rodadas. O Botafogo não teve a menor chance, mas tem que levar em conta que o treinador do Botafogo é um treinador que não faz retranca. Ele joga para ganhar. Tanto que ele foi lá no Mineirão e ganhou o Atlético Mineiro lá dentro. Então, é um Botafogo diferenciado, é um Botafogo que pensa grande, é um técnico que pensa grande. Por isso, o Atlético acabou se notabilizando e fazendo ali os seus gols. Mas também, se não tem qualidade, não consegue chegar a bom termo, né? E o Atlético demonstrou boa qualidade ao vencer o Botafogo. Então, eu acho que eu vou aproveitar aí e fazer o vídeo do Curitiba aqui também. Eu estava pensando em fazer um segundo vídeo, mas eu acho que eu já vou aqui falar do Curitiba. Do Curitiba. Então, o jogo Curitiba, Cuiabá e Curitiba, aconteceu o que vem acontecendo, né? O Curitiba não joga bem fora de casa. O Cuiabá tomou conta do jogo ali no primeiro tempo, fez os 2 gols, meio que jogou como quis, né? O Curitiba não teve a menor condição de reagir. No segundo tempo, houve aquela situação ali do Léo Gamalho não, do Aleph Manga, em que em 2 minutos o Aleph Manga conseguiu ser expulso. Então, assim, o melhor jogador do Curitiba nos últimos 3 jogos perdeu a cabeça e acabou prejudicando o time, né? E no fim, o Léo Gamalho, que tem entrado aí nas últimas partidas e não tem feito gols, né? Que realmente é uma das coisas que era a sua característica, hoje acabou fazendo um gol e deixando a situação menos feia para o Curitiba, já que com a expulsão da Aleph Manga houve um pênalti ali para o Cuiabá e o Gabriel pegou o pênalti. Então, assim, eu vejo como positivo, né, as últimas partidas aí do Curitiba, principalmente pela conquista da permanência na Série A, e seria um bônus, né, ganhar a vaga na Sul-Americana, mesmo porque o Bragantino perdeu, né, e o Curitiba, se ganhasse, ganharia aí essa vaga na Sul-Americana. Mas também ficou de bom tamanho. Eu vejo como bônus porque, assim, o Curitiba acabou encontrando seu goleiro. Gabriel, um grande goleiro, defendeu o pênalti hoje. E o Guto Ferreira conseguiu acertar o time, quer dizer, ele não mudou muito a característica, né? Porque o Curitiba sempre foi um grande time jogando no Couto Pereira e um time menor jogando fora de casa. Quer dizer, a grande vitória do Curitiba, digamos, esse ano foi essa vitória contra o Juventude. O Curitiba conquistou 5 pontos fora de casa esse ano, apenas 5 pontos. Então, se melhorar essa questão no ano que vem, porque pô, são 19 jogos fora de casa, 19, a gente conquistou 5 pontos. Então, para o ano que vem, em mantendo essa capacidade dentro de casa, ganhou de grandes, né, como ganhou do Flamengo e tal, e melhorando um pouco que seja, né, o jogo fora de casa, talvez possa conseguir uma competição internacional. Talvez até possa conseguir uma Libertadores. Eu que no início do ano falei que o time do Curitiba, do jeito que estava formado, poderia chegar longe e poderia conquistar a vaga na Libertadores. Porque era um time acertado, né? Tinha ali o Aleph Manga, o Léo Gamalho e o Igor Paixão. Mas aí com a saída do Igor Paixão e a demissão do Mourinho, a situação ficou estranha, ficou diferente. Aí chegou o Guto Ferreira e mudou completamente a história, já que o Curitiba tinha conquistado apenas 22 pontos, né? No primeiro turno, e a ideia é que ele conquistasse pelo menos 23 no segundo turno para chegar a 45, né? Acabou escapando sem conseguir os 45 pontos, entendeu? Então eu acho assim que o saldo positivo é justamente descobrir pelo menos alguns setores ali do Curitiba em que a situação está resolvida, né, por assim dizer. Nós temos um Robinho ali que acaba se machucando bastante, já que ele é um pouco veterano. O Regis se superou nessas últimas
partidas aí. Não sei se ele é a resposta ali para o meio-campo do Curitiba. Vai depender muito de como ele vai iniciar a temporada que vem. De repente ele pode vir aí a preencher essa vaga no meio, mas o Curitiba ainda precisa de bons laterais, ainda precisa dar uma melhorada na zaga, tomou muito gol, mas muito gol mesmo. O que fez realmente o Curitiba escapar, além do número de vitórias, que tinha muitas vitórias acima dos que estavam ali embaixo, foi realmente a superação. Porque o time, por ele mesmo, principalmente na virada do segundo turno, já não era lá um grande time. E aí agora tem que cuidar desses setores aí, com bons laterais, ter pelo menos ali dois grandes meias, né? A volância acho que foi resolvida ali com o Jesus Trindade, mas de repente já não tem um substituto para ele, sabe? E realmente a questão ali da zaga é uma questão muito séria. O gol está resolvido ali com o Gabriel, e aí a gente precisa ali de bons finalizadores, porque teve muitas partidas em que o Curitiba não conseguiu finalizar. Basta ver aí a média de gols do Curitiba aí é bastante baixa. Dificilmente você vai ter um jogo em que o Curitiba fez mais de 2 gols. Então é um negócio que tem que ser resolvido, tem que ser treinado, né? Mesmo que pegue alguém da base ali, mas que seja bom finalizador, isso aí tem que resolver para o ano que vem. Porque senão, de repente, vai passar a mesma dificuldade que passou esse ano. E a continuidade, né, do treinador é muito salutar. Lembrando que o Mourinho ficou 2 anos ali e a situação estava tranquila. Precisa dar tempo, né, pelo menos para o Guto Ferreira. Talvez seja a primeira vez aí que ele vai iniciar aí um trabalho, né, num time. E se o Curitiba der a oportunidade para ele, de repente ele constrói aí um grande elenco, né, um grande time, de repente até pedindo alguns jogadores para ajustes e fazer um time pelo menos competitivo, né, esse ano. O Curitiba não foi competitivo. O Curitiba ganhou assim na raça, na condição, na torcida, e realmente o time não podemos elogiar esse time num trabalho anual, só nas últimas partidas que foi bem e acabou meio que passando vergonha aí nessa última partida e poderia ter ganho esse jogo do Cuiabá e não ganhou. Então, finalizando aqui o Campeonato Brasileiro, vamos para o próximo desafio, né? Esse é o segundo ano que eu consigo fazer as 38 rodadas, né? Falando dos dois times aqui do Paraná. Para o próximo ano, eu provavelmente não irei fazer a mesma coisa, é um negócio bastante cansativo. Você acaba ficando muito atrelado, né, ao compromisso de falar ali sobre os jogos. Talvez em um ou outro momento eu venha falar dos jogos, alguns jogos principais, de repente algum jogo que eu assisti que eu tenha percebido alguma coisa, aqui mesmo no canal de esportes, mas como eu venho fazendo, eu acabo avisando aí vocês se tiver algum comentário a ser feito. Mas sem esse compromisso de falar de todos os jogos, sabe? Vou falar quando e se eu achar que eu devo falar. E também chamando vocês aí para o próximo domingo, a partir do próximo domingo, falar da Copa do Mundo, em que vou falar sobre Catar e Equador e todos os jogos subsequentes, a não ser os jogos que tiverem os mesmos horários, né? Eu vou falar sobre a Copa do Mundo e até o final da Copa do Mundo para encerrar esse ano esportivo de futebol muito bem. E você que está aí, me acompanhe, que graças a Deus aí os nossos times estão na primeira divisão. O Atlético conseguiu a sua vaga na Libertadores, ano que vem vai representar o futebol brasileiro na Libertadores e o Curitiba vai representar o futebol paranaense, né, no Campeonato Brasileiro. E esperamos que essa continuidade aí nos torneios internacionais permaneça aqui com os times do Paraná. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite, positive o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, continue comigo para acompanhar os comentários que farei na Copa do Mundo de Seleções. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.